Lembra que a gente está pensando de quando a gente era aluno? Qual é a marca que a avaliação deixou em você quando você era aluno? Já foi? Já foi aqui? Já? Pronto. Vamos lá, vamos começar. Já fizeram aqui? Já? Já fez? Vamos lá? E aqui? Ó, vou começar por aqui. Fala no nosso Deus, né? Que a gente está trazendo consciência aqui. Importante. Ó, importante. Medo. É normal, gente. A avaliação. Aprendizagem. Vamos ver o que mais? Lembrando de quando vocês eram crianças. Medo. Olha só. A gente teve marcas positivas e marcas negativas. E aqui? Meu Deus, medo de novo. E aqui? Nós colocamos a ansiedade. Medo. E onde? Marca agora que deve conhecer. Ó, medo, ansiedade e angústia. E aqui nesse cantinho? Progresso positivo. Gostei. Vamos lá? Aqui rapidinho. Reflexão. E aqui? Ó, a marca da reprovação, que é o que a nossa secretária falou, não foi? Ó, expectativa. Positiva ou negativa? Positiva ou negativa? Positivo. Muito bom. Ó, medo de novo. Aprendizado. Ó, marca positiva, aprendizado. Medo. No nosso tempo de aprendizagem era medo. Mas tá certo no seu tempo mesmo. Medo, ó, o medo tá vencendo, gente. Medo de novo, gente. As marcas que vocês foram. Preocupação. Ó, preocupação. Nervosismo. Desafio. Muito bem. Observem que as marcas foram mais negativas ou positivas? Negativas, né? Isso para vocês, naquele tempo que vocês estudaram. E hoje a gente quer fazer o que com os nossos alunos? Deixar marcas o quê? Positivas. Então, o modo de avaliação que a gente passou não deve ser igual ao modo de avaliação que os nossos alunos vão passar agora. Para quê? Para não deixar essas marcas tão negativas. Não é isso? Então vamos lá. Aí agora aqui, né, Gal mandou um jogo de palavras, que é sobre a avaliação nos tempos atuais. E aí ela trouxe aqui, né, que a avaliação, ela é tudo isso aqui. Ó, aluno, construção, processo, educação, métodos, aprendizagem. Observe que aluno está aparecendo duas vezes, tá vendo? Processo, professor, é ser, é dificultoso, é uma forma. E a avaliação é tudo isso. A avaliação é tudo isso porque a avaliação é um processo pelo qual passa tanto o professor quanto o aluno. Se o nosso aluno só vai mal na avaliação, será que isso não está dizendo alguma coisa sobre a nossa prática? Será? Será que não é necessário a gente fazer algo para mudar? Para ver o que... Por que será que só dá esse resultado? A sala toda só dá esse resultado. Alguma coisa está errada, não é isso? Então, a avaliação é sobre nós e não é só sobre o aluno. É sobre eu, professor, e você, aluno. Então, é necessário ter essa reflexão, certo? E aí, o que você entende por avaliação e inovação educacional? A avaliação é tudo aquilo que estava ali naquelas palavras e mais coisas, né? Mas e essa inovação educacional que tanto se fala hoje, principalmente
principalmente na avaliação? O que é? Alguém pode me dizer? Alguém se arrisca? Ninguém? Eita! Quais as implicações dos métodos de avaliação para a sociedade? A avaliação é só prova? Sim ou não? Graças a Deus. Ainda bem que vocês sabem que não. A avaliação é praticamente tudo que a gente faz em sala de aula. É tudo. É tudo. É a gente que não percebe às vezes. Acha assim, a avaliação é só aqui, ó. Peguei a folha, vai lá, faz, pronto. Um seminário é a avaliação. Uma leitura é a avaliação da oralidade da criança. Né? Uma apresentação, por mais que você ache assim simples, você está avaliando. E você está desenvolvendo a criança naquele percurso. Então é necessário ter atenção aos métodos avaliativos para não ficar sempre aquela questão engessada, né? Da folha, do papel, a criança no papel, na fila e tal. Então a avaliação é para além disso. Exato, a presença, a assiduidade. Isso, muito bem. Então, referente ao que se entende por avaliação e inovação educacional, é a questão de banir a pedagogia da reprodução. Porque às vezes a avaliação é só você fez aqui, a criança respondeu, aí no próximo trimestre fez de novo, a criança respondeu e nada é feito. Nada é feito. É uma reprodução daquilo todo ano a mesma coisa. E a avaliação não deve ser uma reprodução. A avaliação deve ser reflexão. Fez a avaliação do primeiro trimestre? O que eu posso observar aqui nesse primeiro trimestre, nessa avaliação? Um exemplo, o pessoal do primeiro ano, né? Os meninos não sabem o alfabeto. O que eu preciso fazer então? Trabalhar mais o alfabeto, não é? E quem vai dizer isso para vocês? A avaliação. Mas a gente vai chegar lá no ciclo. Só uma dúvida, quem é do ciclo de alfabetização? Levanta a mão. Do primeiro ao terceiro ano. E quem é quarto ou quinto? Muito bem. Tem muito mais do ciclo, né? E aí, referente às implicações dos métodos de avaliação para a sociedade, se tem uma nova coisa agora, que é a questão da justiça cognitiva. A avaliação também é falar de justiça, não é? Seu aluno fez a avaliação, você corrigiu. Ele acha que você corrigiu errado. Ele tem direito de ir lá contestar? Tem. Não é? A gente, enquanto professor, não tem o saber total. A gente pode ter errado realmente na correção. Então, a avaliação também é a questão de ter a justiça ali no processo. Será que está certa essa correção? Será que meu aluno também interpretou de uma forma diferente? Então, vamos lá. A questão da justiça cognitiva, ela está neste livro aqui, que Gal indicou para que vocês possam fazer a leitura, que é a gramática do tempo. Anotem, porque depois, quando o Gal perguntar, para não dizer que eu não falei, que ela vai vir aqui ver vocês. E aí, nesse livro, ele fala sobre a reconstrução epistemológica, né, que é a confrontação entre o conhecimento regular e o conhecimento emancipador, a busca por uma ecologia dos saberes, isto é, um processo que objetiva a igualdade nas relações entre os distintos saberes, a busca de viabilizar outras formas de saber, com destaque para o conhecimento, subalternizados, por vezes reduzidos e silenciosos pelos processos de colonialidade. O objetivo é aumentar a diversidade epistêmica do mundo e um processo em que os diferentes conhecimentos contribuem para o conhecimento do mundo como proposta emancipatória. Então, a avaliação ela deve sim ser um processo emancipatório. É claro que a gente sabe que às vezes as crianças elas não têm tanta autonomia, mas com caminhar a gente vai conseguindo avançar. Todo mundo anotou o nome do livro? Muito bem. Avaliar, segundo a LDB, é julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma coisa, tendo como base uma escala de valores. A avaliação consiste na
de dados qualitativos ou quantitativos e na interpretação desses resultados com base em garantir o sucesso, pesquisar a qualidade do resultado, produzir indicativo. Isso é o que está lá na LDB, que a LDB é o documento que nos rege. E aí, quando fala assim, garantir sucesso, isso já pesa um pouco, né? Porque, por exemplo, e quem não está tendo sucesso? Não é? Para e reflete. E quem não está tendo sucesso? Então, significa o quê? Então, eu não concordo muito com essa garantir o sucesso, mas está lá na LDB. Pesquisar a qualidade do resultado. A qualidade do resultado, ela fala sobre o nosso trabalho, né? O que é que essa turma A aqui tem, que essa turma B não tem? É a mesma série, mas as avaliações são iguais e totalmente diferentes o resultado uma da outra. O que será que tem aqui nessa sala que não tem nessa? Qual será a diferença? Qual será a didática utilizada? Então, a avaliação, ela serve para isso, para a gente verificar. Será que esse método que eu estou utilizando está dando certo? A questão do diagnóstico que a secretária falou, vocês fizeram só um no início ou vocês fazem por trimestre? Por trimestre? É? Sim? Muito bem. O diagnóstico, gente, é um norte para tudo. Por mais que às vezes as pessoas pensem assim, para que isso? Para que diagnóstico? Eu já sei tudo com os meninos. Não precisa não. Precisa sim. O diagnóstico é o seu instrumento de trabalho. E também aqui, produzir indicativo. Vocês sabem, né, que os indicativos são das avaliações externas, né, que é o resultado do IDEB, através do SAEB. Então, a avaliação está em tudo. Todos os planejamentos têm uma avaliação. Observe. Tudo, até das políticas públicas que vêm, para ver uma política pública, é necessário a avaliação de alguma coisa apontando que não está bem para vir a política pública. Então, tudo envolve a avaliação. E para quem é a avaliação? Para quem é? A gente já bateu nisso aqui, né? Segundo Lucchesi, ao se referir às funções da avaliação, alerta para a importância de estarmos atentos à sua função ontológica, que é a de diagnosticar. Então, a avaliação ela é muito mais aqui, para diagnosticar, para a gente agir no problema, do que para classificar, para somar. Então, se você tem aqui um resultado da avaliação diagnóstica, você sabe onde é que você está pisando. Eu tenho o resultado da avaliação diagnóstica. Eu sei que eu tenho 10 alunos que não sabem ler no primeiro trimestre. Beleza. Vem o diagnóstico do segundo trimestre. Eu sei que eu tenho 8 alunos que não sabem ler no segundo trimestre. Ok, avançou 2. Né? Vem o diagnóstico do terceiro trimestre. Permaneço com 8 alunos que não sabem ler. Opa, o que aconteceu? Olha o sinal de alerta. Então, o diagnóstico ele só tem sentido se a gente analisa o diagnóstico e faz a intervenção. Se a gente não fizer intervenção para o diagnóstico, não adianta nada. Diagnóstico para dizer assim, eu fiz para cumprir porque a coordenadora pediu. Não adianta. Diagnóstico é para ser trabalhado, é para ser revisado, é para ser observado, é para ser conversado, é para sentar e pensar, meu Deus, o que eu faço? Quais são as estratégias? O que eu posso fazer? O mínimo que seja. Mas é necessário a intervenção. Diagnóstico sem intervenção não adianta. Então, o processo avaliativo, ele não deve estar centrado apenas no entendimento imediato pelo aluno das noções em que estudou, né? Ou no entendimento de todos os tempos equivalentes. Essencialmente, porque não há paradas ou retrocessos nos caminhos da aprendizagem. Todos os aprendizes estão sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos e por caminhos singulares e únicos. O olhar do professor precisará abranger a diversidade de traçados, provocando-os a progredir sempre. Ninguém aprende igual a ninguém. Cada um aprende de um jeito. É mentira?
Gal, minha colega, tem habilidade com música. O que você fala para ela, ela tem uma música. Até nos momentos difíceis, ela tem uma música. A inteligência dela é super assim, musical. Eu falei para ela, Gal, sua inteligência é musical. Tudo dela tem uma música. E aí o que acontece? A gente precisa entender também qual é a habilidade maior do meu aluno. Como é que eu posso ajudar ele em língua portuguesa, sabendo que ele tem uma habilidade maior em matemática? O que eu posso fazer? O que eu posso evidenciar? Aí vocês devem estar pensando assim, é fácil falar. É fácil falar porque quando tem 30 alunos na sala, eu aposto que eu vou conseguir fazer isso. Mas consegue. Consegue porque você já tem o diagnóstico. Um passo já foi dado. Não é? Seria ruim se vocês não tivessem, mas como eu sei que vocês já têm, é fácil refletir. Ó, fulaninho aqui. Vou tentar trazer uma música. Ele gosta de música. Vou tentar trazer um jogo. Vou tentar falar da Copa do Mundo para incluir. Então, avaliar é exatamente isso, é entender qual é aquele ponto-chave que eu preciso virar para a criança, e pode falar de Copa do Mundo na escola? E pode jogar na escola? E o jogo pode ser uma avaliação? Então, é necessário progredir, nas estratégias para ter algo lá na frente melhor. E aí a gente vem aqui falando um pouco sobre os feedbacks. Quando se faz uma avaliação, vocês costumam dar o feedback para o aluno, ou fez o exemplo, a avaliação escrita, que todo mundo faz, não tem jeito. Você corrigiu, Maria, aqui sua avaliação. É assim, não é? Entrega e pronto. É ou não é? Gente, não? Como é então? Vocês fazem a autocorreção? Quem faz a autocorreção, levanta a mão. Ninguém? Vocês sabiam que a autocorreção ajuda a criança a entender o porquê que ela errou aquilo? Cíntia, eu vou fazer a autocorreção em todas as minhas avaliações? Não, escolhe uma. Língua portuguesa. Faça a avaliação de língua portuguesa. Corrija, claro, dê a nota, tudo bonitinho. Depois entregue, bora agora corrigir junto a avaliação de língua portuguesa. Aqui no quadro, Maria, qual é a resposta da primeira questão? Não sei, não sei, eu errei. Você errou? Vamos ver junto aqui como é. Faça no quadro. Resolva as questões lá no quadro. Não estou dizendo para você fazer com todos, certo? Mas escolha uma avaliação. Faça o teste. Vai dar bagunça. Mas isso é o feedback. É necessário ter um feedback. As crianças precisam ter seus feedbacks também. Feedback não é só para o ensino médio, não, quando estão maiores ou na universidade. Eu mesmo fui fazer autoavaliação na universidade, não vou mentir. Meus professores do ensino fundamental ou ensino médio, até ensino médio, corrigia a prova, entregava lá no bloquinho, eu não sabia por que eu errei, o que aconteceu, porque não tinha feedback, não tinha essa preocupação com a autoavaliação. Então, o processo de correção junto com o aluno, ele possibilita o aluno pensar, poxa, eu errei isso? Não acredito, prova. E aí, quem sabe, você não pode até dar uma chance desse aluno fazer uma nova avaliação. Óbvio que não com aquela nota, da global, mas quem sabe com outras questões, com o mesmo conteúdo, mas quem sabe é uma possibilidade. Então é necessário criar estratégias para isso. E o feedback, ele é muito importante. Não é importante o feedback apenas o negativo, não. A sala aqui toda foi ruim. Meu Deus do céu, vocês não aprendem? Esse feedback a gente dispensa. Fala a verdade se não teve professores assim na vida de vocês. A sala toda vai ser reprovada. A prova foi um horror.
maioria das escolas, a ação do professor é limitada a transmitir e corrigir. O processo educativo se desenvolve em momentos estanques, sem elos de continuidade, desconectados em termos de progressão na construção do conhecimento. Isso aqui que o Lucchesi traz não é uma prática que a gente tenha que fazer. Quer dizer, a avaliação é um processo estanque? É só naquele momento? Não é. A avaliação é o todo, é tudo. Uma experiência que eu tive no município que eu coordeno é a avaliação oral. Lá, um dos instrumentos avaliativos é a avaliação oral. Quando se pensou em colocar a avaliação oral, alguns professores disseram, isso não existe. Avaliação oral para quê? Ô professor, a avaliação oral ajuda no desenvolvimento das crianças. Por que as pessoas chegam na universidade e têm medo de apresentar um seminário? Porque isso não foi trabalhado. Então, a oralidade, ela ajuda e muito no desempenho das crianças. E a gente precisa trabalhar. Ah, não vai dar certo. Primeiro ano trabalhar a oralidade? Professor, lá no ciclo de alfabetização, tem um eixo sobre oralidade. Ah, sim, mas eu trabalho de outro jeito. Mas a gente vai tentar. A gente vai tentar. No primeiro ano foi difícil. No segundo, mais ou menos. Hoje, todos trabalham com a oralidade tranquilamente. E se você vê a evolução das crianças, vocês não acreditam. Você chega lá, as crianças conversam com você, fazem seminário, apresentam tranquilamente. Então, o medo de falar acabou. Porque está se preparando para isso. E o preparo não é só quando chega no ensino médio, não. O preparo vem aqui, ó, desde a educação infantil. O trabalho com a oralidade é desde o infantil. E o fundamental, a criança passa quantos anos no ensino fundamental? 9 anos, não é? Do primeiro ao 9º ano. Pense aí, se essa preparação acontece de fato do primeiro ao 9º, quando chega no ensino médio dá show. Quando chega na universidade vai dar mais show ainda. Então vamos pensar sobre a importância desses momentos de avaliação, que não são só provas e exames, mas seminários, entrevistas, apresentações, tudo isso, tudo é possível. Não podemos subestimar as crianças, tudo é possível. E aí, né, mais uma vez trazendo o artigo 24 da LDB, ele vem dizendo que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Vocês acham que muitas vezes avaliamos os aspectos qualitativos mais do que os quantitativos? Sim ou não? Vocês acham que na avaliação prevalece o quê? Os aspectos qualitativos ou os quantitativos? Sinceramente, os quantitativos, né? Mas a gente aprendeu assim, né? Infelizmente. Mas não é porque a gente aprendeu assim que a gente vai continuar assim. E aí a LDB, ela diz, aqui ó, pode lá olhar, está transcrito de lá, que deve ter o que aqui ó, a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. E a pandemia nos ensinou muito sobre isso, não foi? Essas aulas remotas, os feedbacks dos alunos, a gente teve que aprender a avaliar só com os aspectos qualitativos, porque quantitativo a gente prova, não é? Então é necessário refletir sobre isso, ó. E está aqui na LDB, não é a Cíntia, não é a Gal que está dizendo, está na LDB. Possibilidade de aceleração dos estudos para os alunos com atraso escolar, possibilidade de avanço nos cursos ou nas séries mediante a verificação do aprendizado, aproveitamento de estudos concluídos com êxito, obrigatoriedade de estudo de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. Falando em avaliação, a gente lembra da questão do conselho de classe também. O fundamental tem conselho de classe todo trimestre aqui no CPE?
Ou é só o final? Só o final? Uma sugestão é fazer o conselho de classe trimestral. A gente aderiu isso e valeu a pena, porque o conselho de classe trimestral nada mais é do que você, enquanto professor, se reunir com os outros professores da escola, com o coordenador, o gestor, e pensar sobre o que se deu nesse trimestre. Não é pensar só no final, né? No final do processo. É pensar cada trimestre junto. Sair um pouquinho da ilha, porque às vezes a escola parece que são ilhas, né? Os professores, cada um na sua sala, eu faço a minha avaliação, faço meu diagnóstico, meu. Mas às vezes a experiência do outro pode impactar na sua prática. E o conselho de classe, ele ajuda, né? Então, muitas vezes a gente tem a prática de fazer o conselho de classe só no final. Aí vamos ver quem vai reprovar, vamos ver o que vai acontecer e tal, no final do ano. Mas se a gente faz isso a cada trimestre, ó, tira uma horinha. A cada trimestre já vai vendo, ó, esse aluno aqui precisa de acompanhamento, esse precisa disso, senão vai recair na reprovação. Porque a reprovação, gente, é a última coisa que tem que se fazer. Se a criança está avançando, não tem por que reprovar. Eu até acho que quando a criança está avançando, mas ainda não chegou lá no resultado esperado, é necessário fazer um relatório para que a criança seja aprovada com uma pequena ressalva, que é o relatório. Aí o professor do ano que vem vai olhar e vai dizer assim, ele está aqui, está nessa situação, eu vou tentar fazer meu trabalho com ele. Também não é jogar a criança, vai para o quarto ano, vai para o sexto ano. Não é bem assim, é analisar a situação e pensar sobre, escrever sobre. É importante também o professor que vai receber saber, né, o que aconteceu com esse aluno. Será que o primeiro professor tentou o que com ele? Não é simplesmente, tá bom, vou aprovar todo mundo. Não é assim, é analisar. Mas pense que a reprovação é o último extremo. E a reprovação, ela tem impacto direto no resultado do IDEB do município de vocês. Então, pensem sobre isso. Antes de reprovar, pense. Quais são as possibilidades? Né? Quais são? Eu ia te acordar. Rapaz, está dormindo. Vamos lá. Vou ter que colocar uma cheque para o povo acordar. E aí, os tipos de avaliação. Eu sei que está calor e o calor acaba deixando a gente com sono, né? Mas, já são 3 horas, calma, vai dar tudo certo. Quais são os tipos de avaliação? A avaliação diagnóstica, né, que a gente já falou aqui. A avaliação formativa. A avaliação somativa. A avaliação investigativa. A avaliação de controle e a avaliação classificatória. Certo? Cíntia, mas qual é a diferença da avaliação diagnóstica para a avaliação de investigação? Um exemplo, a avaliação diagnóstica você vai fazer com todos os seus alunos, independente de qualquer coisa. A avaliação investigativa você faz só com aqueles que você quer tirar uma dúvida. Eu tenho 5 alunos aqui que eu não sei de fato o que aconteceu, eu vou fazer uma avaliação só com esses 5 aqui. Pode? Claro que pode, é uma avaliação investigativa. Então, essa é a diferença entre a avaliação diagnóstica e a avaliação investigativa. A avaliação investigativa é para você investigar algo de anormal que está acontecendo. A diagnóstica não, a diagnóstica é para todos. A investigativa você pode estar escolhendo de fato quem vai fazer. Eu quero investigar isso, então vou fazer só com esses. De controle de classificação você já sabe. Vou correr aqui porque eu quero chegar numa parte que está bem mais lá para frente. E aí temos os percursos avaliativos, né? Que é pesquisa, planejamento, práticas pedagógicas, instrumentos avaliativos, registros, a adequação didática, as novas estratégias. Então, tudo isso está dentro do percurso avaliativo. É importante a gente sempre pensar que a pesquisa, por mais que você pense assim, a pesquisa ele vai fazer ou na internet ou na biblioteca, muitas vezes mais na internet. Como é que eu avalio isso?
sempre dá alguma coisa errada. Se eu não tivesse me planejado para estar aqui hoje, misericórdia. Tudo bem que eu nem sabia que eu estaria, né? Eu estava lá de boa, dormindo, porque eu estava de férias. Gal me liga. Cíntia, você está onde? Dormindo, Gal. Tem como você me cobrir aí no sapé? Depende do tema. Porque se fosse um tema que eu não tivesse domínio, eu não viria. Sou sincera, porque é necessário o quê? Planejamento. Aí ela me disse o tema, eu falei, não, tudo bem, eu vou. Ela, não, mas eu vou te mandar já o material. Ok. Mesmo ela me mandando o material, eu me levantei, liguei o notebook, fui olhar o material dela, coloquei algumas coisinhas também, me planejei rapidamente para estar aqui. Mas eu não podia simplesmente levantar da cama e vir, sem nem saber o que ela colocou, o que era o tema, ou simplesmente aceitar, eu vou, sem saber o que era também para falar aqui. Né? Então, é necessário se planejar. Eu estou aqui porque eu tenho domínio do assunto, eu trabalho com isso, já fiz várias formações sobre avaliação. Então, para mim é tranquilo. Mas se fosse um tema que eu não tivesse domínio, eu não viria. Porque eu penso que o nome da gente é difícil construir um nome positivo, né? Para você jogar assim na lama por uma besteira. Então, pense, você é professor, você tem seu nome a zelar. Se você não se planeja, não se organiza, seu nome pode ir para a lama a qualquer momento. Então, eu não quero isso, vocês querem? Então, se planejem, faça o planejamento de vocês, certo? E aí temos também as práticas metodológicas. Diante dessas práticas, tem as metodologias ativas. Eu acho que vocês já estão até cansados de ouvir sobre, né? As metodologias ativas, a questão da sala de aula invertida, que eu acho que é uma prática muito positiva. Não sei se vocês já fizeram, que é trazer o aluno para frente e você sentar lá e ouvir a aula dele. É como se fosse um seminário. É algo bom a se fazer. Trabalha a oralidade, você faz? Não é bom? É bom, é interessante, mas tem que ser assim, planejado. Não é chegar aqui, boa tarde, gente, hoje vai ser a sala de aula invertida. Vem você aqui para frente. Não é assim. É se planejar para que a criança também se planeje. Os instrumentos avaliativos, foi o que eu falei, cada município geralmente tem um documento orientando, né, quais são os instrumentos. Eu já sei que aqui tem a questão dos relatórios, né, que eu vou falar mais pra frente, e tem a questão do trabalho com a oralidade, das avaliações globais, enfim, tudo isso. Os registros são muito importantes e eles devem acontecer no diário muito mais, porque às vezes a gente tem um diário lá e nada é colocado no diário. Aí quando fala assim, cadê o diário? Corre lá e faz de qualquer jeito. Vai fazendo gradativo para ficar algo bem organizadinho. Adaptação didática ou readaptação, que é você pensar, eu trabalhei, hoje aqui em Sapé-Sul, eu trabalhei aqui com o pessoal assim, todo sentadinho, pertinho da mesa. Mas eu achei que elas ficaram dormindo, com a cara assim, sabe, de que não estava gostando. Da próxima vez eu vou tirar essas mesas e vou trabalhar em círculo. Um exemplo. Então, é necessário você avaliar a sua prática. Será que dá certo em círculo? Será que é melhor na fileira? O que é melhor? Né? Ou então, será que eu trabalho em dupla? Coloco Maria com Sofia, que Maria sabe um pouquinho mais que Sofia pode estar ajudando. Será que eu faço uma outra estratégia? Que é, quando você tem um diagnóstico lá, você consegue eleger os níveis de aprendizagem da sua turma. Consegue ou não consegue? Consegue. Vocês já pensaram em trabalhar ou já trabalham com os grupos? Tipo assim, esse grupo aqui é o nível 1, mas não precisa você dizer assim, nível 1 não, na sua cabeça. Esse é o nível 1, esse aqui é o grupo do nível 2, esse é o grupo do nível 3, esse é o do nível 4. Tá dando risada, né? Aí você faz o quê? Traz uma atividade para cada grupo dentro daquilo que você sabe que eles estão precisando. É uma estratégia. É uma estratégia de intervenção pedagógica diante do diagnóstico. Então, são coisas assim que às vezes a gente fala assim, intervenção. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É uma besteirinha às vezes que você faz e dá resultado. Essa questão do
de segundo ano, de primeiro ano. As turmas, tá lá, primeiro ano. Mas dentro da turma de primeiro ano, tem aluno de todo jeito. Dentro da turma do quinto ano, tem aluno de todo jeito. É praticamente um seriado, né? E a pandemia acentuou isso, infelizmente, né? Mas a gente é forte, é professor, e a gente consegue. No final, tudo dá certo. E aí, né, portanto, avaliar é muito mais do que aplicar um teste, uma prova, fazer uma observação, saber se o aluno merece esta ou aquela nota, este ou aquele conceito. Avaliar é um ato rigoroso de acompanhamento da aprendizagem. É ela que permite tomar conhecimento do que se aprendeu e do que não se aprendeu e reorientar o educando para que supere suas dificuldades, na medida em que o que importa é aprender. Avaliar é necessário? É. Mas o que importa mesmo é o aprendizado. O que a avaliação está dizendo para mim? A gente precisa escutar a voz da avaliação. Eu sempre digo que a avaliação ela tem uma voz que às vezes a gente faz de conta que não escuta, mas a gente escuta e a gente sabe. Então, dê um pouquinho mais de ouvido ao resultado da sua avaliação. Ouça o que ela está dizendo a você. E aí vem a intervenção. Ouça o que ela diga e faça a intervenção. E depois vocês me digam. E aí, a boniteza da prática educativa, do planejar ao avaliar. De fato, a educação, ela é um ato de coragem e de amor. Muitas pessoas dizem assim, não existe educação por amor, porque todo mundo recebe seu salário. Eu concordo, a gente recebe. Mas se a gente não amasse, a gente não suportaria. Porque educação, de fato, ela é um ato de amor. A gente precisa gostar. Ninguém cai de paraquedas na educação e fica se não tiver amor por isso. E quando a gente tem amor, a gente tem uma motivação para fazer o melhor. Então, se você está fazendo o seu melhor, é isso que importa. Ah, Cíntia, eu faço o meu melhor, mas eu não estou conseguindo avançar, eu não estou conseguindo. Peça ajuda. A gente é professor, mas a gente pode também. Não está conseguindo alguma coisa, tem que pedir ajuda. Ah, não pedir ajuda para quem? Converse com a gestora, conversa com a coordenadora. Olha, vamos tentar isso. Ó, eu estou precisando de uma formação, sei lá, para matemática, que meus meninos estão com muita dificuldade de matemática. É necessário a gente pedir socorro às vezes, porque é só somatizar para a gente. Aí chega no final do ano, tem um índice grande de reprovação. Ah, por que essa reprovação? Você se calou. Então, fale. E fale logo. Primeiro trimestre já viu aqui, ó, o que eu posso fazer? Segundo trimestre já viu, ó, o que eu posso fazer? O terceiro já é para estar praticamente tudo resolvido. E às vezes a gente faz o contrário. Passa o primeiro, passa o segundo. Ai, meu Deus, no terceiro trimestre, Jesus amado, vai reprovar 10. Isso está bonito? Não está bonito isso, gente. Infelizmente, eu sou totalmente assim, reversa à reprovação em massa. Eu acho que algo de errado tem. Então, é necessário se policiar e observar que reprovação em massa não está dizendo boa coisa, não. Então, reprovação é no final de tudo, a última opção é a reprovação, certo? E ainda com a consciência de que você fez tudo o que você poderia fazer, porque você reprovou um aluno, é um ano perdido da criança. Isso tem um impacto enorme na autoestima. Não é simplesmente um objeto que está aqui, não sabe, vai reprovar. Tem crianças que desistem da escola por conta de reprovação. E isso é grave. Tem crianças que muitas vezes estão há 3 anos numa mesma série. Estudos dizem isso. Isso é normal para vocês? É? Não é. Uma prática que eu gosto muito é quando recebe o aluno, você já verificar. Tem algum aluno na minha sala que foi
se ele é repetente, você não pode deixar ele reprovar de novo esse ano. Pode? Ah, Cíntia, mas aí agora jogaram o problema na minha mão. Sim. É necessário saber. Às vezes você tem um aluno lá que reprovou no ano passado, você nem sabe, ele está à beira de uma nova reprovação. Não sabia. Mas precisa saber. Quando os alunos chegam na nossa mão, eles são nossos. A gente precisa saber da história, né? Do que está acontecendo por trás daquilo. Então, de fato, educação é um ato de amor, é um ato de coragem. E assim, parabéns, porque ser professor não é tarefa fácil. Então, a gente merece mesmo. Parabéns mesmo, parabéns de coração. Porque eu sei que a luta é grande, mas que a gente, né, com toda a dificuldade que a gente enfrenta, a família às vezes não acompanha, enfim, N necessidades, N coisas, a gente ainda assim consegue chegar lá. E aí, né, tem aqui uma charge que fala sobre o uso inadequado da avaliação. Aí chegou lá, né, o professor, tudo se achando, surpresa, hoje é dia de prova. E aí, olha a cara dos meninos, a cara de medo de vocês que disseram que tinham medo. Não é? Olha o cabelo, chega a arrepiou. Já pensou se eu falasse assim, no final aqui vai ter uma avaliação de tudo que eu falei? E aí? A avaliação deve ser encarada como uma forma de estimular o aluno e não como um instrumento de punição ou tortura. Então, cuidado para não deixar as marcas negativas. A avaliação, ela deve ser algo tranquilo. Se a criança estudou, se você tem consciência do que você ensinou, para que desespero? Não é para que tortura? A avaliação, ela não pode ser isso, né? Não. A avaliação não pode continuar caracterizada como ameaça seletiva, classificatória ou autoritária. A avaliação, ela deve ser emancipatória. Lembrem-se sempre disso. E aí, o que quase sempre acontece na avaliação? ênfase na nota, no resultado e não no processo. É o que eu falei, de pegar lá a avaliação, corrigir, entregar, acabou. A avaliação foi aquilo, está lá a nota e acabou. E não é. A gente precisa dar ênfase no processo que chegou até a avaliação. Porque o processo para chegar na avaliação nada mais é do que a aprendizagem. O que a gente ensinou, o que ele aprendeu para fazer a avaliação. Dúvidas ou dificuldades dos professores como elaborar um instrumento de avaliação. Às vezes a gente quer fazer algo diferente, mas fica na dúvida: será que eu posso fazer isso? E isso é uma avaliação? Será? Na dúvida, pergunta. Pergunta para um colega, pergunta para o coordenador, pergunta para o gestor, pergunta lá para mim lá no Instagram, não tem problema nenhum. Pergunta na dúvida. Mas praticamente quase tudo pode ser uma avaliação. Vamos parar com esse medo de achar que a avaliação é só aquele material impresso lá e acabou. Contradições manifestadas pelos próprios professores na realização da avaliação. Muitas vezes, não é o caso de vocês, mas tem professores que colocam na avaliação o que não foi ensinado. Isso dificulta. Quantas vezes a gente fez prova no ensino médio que não tinha nada do que o professor passou? É mentira? Verdade. Então, cuidado para não cobrar na avaliação aquilo que você não deu. Atenção para isso. Porque às vezes você vai lá no plano de curso, aí fala assim, ó, eu preciso ter dado esse conteúdo. Beleza. Na hora de fazer a avaliação, vai lá no plano de curso, olha, pega os conteúdos que estão lá, mas nem sabe, às vezes você nem deu aquele conteúdo. Então, atenção para isso, porque isso dificulta. A ausência de critérios ao avaliar. É necessário ter critérios para se avaliar? Sim. E esses critérios devem ser claros, né? Claros para todos. Avaliar um aluno com dificuldade é criar uma base de modo a incluí-lo dentro do círculo de aprendizagem. Gente, a gente sabe, é uma realidade.
Avaliar na questão da inclusão é difícil. Quantos de vocês aqui tem alunos com autismo? Levanta a mão. Autismo. Tá vendo? Antigamente, pouco se ouvia falar sobre a questão do autismo, sobre outras questões. A gente via ser um cadeirante, algo assim. Mas agora, a questão do autismo está bem latente. Como é que eu vou avaliar uma criança com autismo? Como é que eu vou avaliar um aluno com TDAH? É a mesma avaliação? É? Não. Cíntia, mas eu posso fazer uma avaliação diferente para esse aluno? Você não pode, você deve. Você deve fazer de acordo com a necessidade dele. Então, para além dos nossos alunos que estão lá na sala, regulares, sem nenhuma dificuldade ou problema cognitivo, temos a questão da inclusão, da diversidade, da equidade. E eu sei que não é tarefa fácil avaliar as crianças com autismo, com TDAH, é difícil, mas a gente tem que pensar que é uma avaliação diferenciada. Uma criança com autismo, por exemplo, dependendo do grau, ela consegue ser alfabetizada tranquilamente. Aí a criança adentrou a escola, uma criança com autismo, adentrou a escola sem saber o alfabeto. No segundo trimestre, ele já aprendeu o alfabeto. Isso é uma avaliação positiva? Sim? Precisa submeter talvez a uma prova para saber que ele aprendeu o alfabeto? Então, é necessário, para além de tudo isso que a gente falou sobre avaliação, ter atenção a esses casos. TDAH também, dislexia, né? Não sei se vocês têm alunos surdos. Tem? Alguém tem? Não, né? Mas tudo isso pode acontecer. E a avaliação está dentro de tudo isso. E como é que eu vou agir? Como é que eu vou fazer? Né? Então, vem de novo o diagnóstico. O diagnóstico permite a decisão de direcionar ou redirecionar aquilo ou aquele que está precisando de ajuda. Muitas vezes no diagnóstico você descobre que seu aluno tem TDAH, que seu aluno tem autismo, que seu aluno tem dislexia no diagnóstico. Então, às vezes, assim, vocês podem até falar assim, que chatice, toda hora falar de diagnóstico. Mas o diagnóstico é o centro de tudo. A primeira avaliação é o diagnóstico. Então, vamos ter cautela, cuidado, viu? Eu até tenho uma proteção muito grande com aquelas crianças que os professores dizem assim, não aprendi nada. Quando fala assim, não aprendi nada, é desse que eu gosto. Aí eu chego lá, por que não aprendi nada? Não sabe nada. Como é que não sabe nada? Não pode, alguma coisa ele sabe. Faz avaliação, a criança não sabe ler no 5º ano e quer fazer uma avaliação no nível de quem sabe ler? Como é isso? Por que essa criança não sabe ler no 5º ano? Alguma coisa aconteceu. Às vezes é um problema cognitivo, gente, e a gente está achando que o problema está na gente. Não está. Então, é necessário pensar, poxa, vou pegar o exemplo do 5º ano. Uma criança do 5º ano sem saber ler é normal? É? Mas vocês têm, às vezes, não tem? Tem. E o que a gente pode fazer? Né? O que eu posso pensar? O que eu posso fazer? O que aconteceu na vida dessa criança? Tem crianças que não aprendem a ler porque teve um trauma familiar. Não tem nada. Teve um trauma. E aí? Gente, é muita coisa que envolve a questão do nosso ser. É muita coisa e assim, trabalhar com isso é cada dia um aprendizado. E às vezes a gente não pode agir como se, não quero saber, todo mundo igual. Não é, as pessoas são diferentes. E a gente, como professor, precisa incluir. De um jeitinho, de outro, é necessário sim incluir. Então, cuidado com essas questões.
E aí a regra é essa: ninguém fica de fora. Seja lá qual for a dificuldade, né? A deficiência, ninguém fica de fora. Todo mundo está incluso. Óbvio que tem crianças que você vai precisar fazer uma atividade diferenciada, sim. Tem crianças que não vai nem adiantar fazer a avaliação porque não sabe nem ler, sim. Não adianta você se enganar. Eu pegar uma avaliação aqui, ó, e fazer com a criança que não sabe ler nada para ela fazer sozinha lá, para quê? Se ela não sabe, não é melhor eu trabalhar outra coisa com ela aqui, tentando ajudá-la, do que simplesmente ficar toda hora ali, ó, não sabe mesmo? Não é melhor? Então vamos refletir sobre isso. E vocês podem fazer, não tem problema nenhum. Sabe que a criança ali está com muita dificuldade em determinado assunto, que não vai conseguir avançar na prova? Faça uma prova diferenciada. Faça. Quem sabe assim ela não avança um pouco, que seja pelo menos um pouquinho. E aí, né, mais uma vez aqui falando sobre a inclusão, oportunidades iguais, possibilidades diferentes. Oportunidade igual é o quê? Todo mundo tem direito a fazer avaliação, certo? Agora, as possibilidades podem ser diferentes. Então, oportunidades iguais, a avaliação para todos. Possibilidades diferentes. Por que e para que avaliar? E aí agora aqui, né, Gal mandou alguns teóricos, amigos dela, para falar um pouco sobre avaliação. Freitas, 2003, aponta que a avaliação deixa transparecer suas ideologias e pensamentos. E isso, de fato, nossos professores nos deixaram às vezes com medo de avaliação, porque isso refletia do medo que eles também passaram. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. Viana vê a avaliação como uma área de pesquisa que possui múltiplas abordagens metodológicas. É possível muitas coisas. Gatt, 2003, prefere vê-la como um campo de pensamento por sugerir movimento, tensão e transformação. Por meio da avaliação, a gente transforma. E a gente tem o poder de transformar as vidas nas mãos da gente. Seja positivo ou seja negativo. Gente, o pessoal está arrumando ali no fundo, mas eu vou levar direto até 4, como o rapaz me disse, e aí 4... Aí para, vocês lancham e finaliza, tá bom? Certo? Porque se a gente parar também, quando volta, já tá calor e já tá finalizando também. Aí Gatt prefere vê-la como um campo de pensamento, por sugerir movimento, tensão e transformação. Ristoff a coloca como um estudo sistemático, uma atividade de pesquisa que visa identificar mérito e valor. Que eu não concordo muito com ele. Esse negócio de mérito e valor, mas enfim. Sobrinho ressalta a avaliação como um instrumento de poder. E de fato é. Só que a gente tem que ter cuidado com esse poder, certo? E aí vem a questão da reprovação, né? É preciso refletir sobre o aluno aqui reprovado, aí aqui tá taxado, né, com um chapéuzinho aqui reprovado. Aquele que não aprende, aquele que não sabe, aquele que... E isso dói, né? Quem tem filho, que já passou por essa questão de reprovação, ai, dói no coração. Eu não tenho filho não, mas eu me dou pelos alunos às vezes. Dói, porque estudou o ano inteiro. Às vezes, tadinho, tem dificuldade. Aí chega no final do ano, os amiguinhos todos vão e ele fica. Quer ver uma coisa que me dói? Quinto ano. Aí tem a cultura de formatura, né? Lá no meu município. Não sei se aqui vocês têm. Vai para formatura, só vai nem passar de ano. Aí o bichinho estuda o ano todo, achando que vai fazer a formatura, chega no final do ano, a professora diz: você não vai fazer a formatura por quê? Porque você foi reprovado. Ai, meu Deus, aquilo me dói. Né? Mas enfim, acontece. Mas vamos ter cautela e cuidado com as reprovações. E aí os impactos, né, da reprovação, que é aquela questão que eu falei mais cedo sobre, diretamente impacta logo na questão do IDEB. Impacta na vida da criança, impacta na vida
vida até da família, quando a família se importa de fato. Porque a gente sabe que tem famílias que não estão nem aí, mas tem famílias que têm esse tal cuidado. Então, os impactos são diversos. E os impactos da reprovação sempre são basicamente negativos. É difícil você ver se uma pessoa que reprovou e fala assim: ai, que bom que eu reprovei. Às vezes até tem, né? Tipo assim, ah, que bom que eu reprovei. Nunca vi. Mas geralmente os impactos são negativos. Então vamos ter cuidado com a reprovação. Avaliação para promoção, avaliação para classificação. Tempo de avaliação no ensino fundamental, anos iniciais. Agora eu vou focar um pouquinho na questão do ciclo de alfabetização, certo? Vocês preenchem o parecer descritivo, certo? Sim ou não? Sim. O pessoal do quarto e quinto vai aprender um pouco agora sobre, certo? Que eu vou falar com foco no pessoal do ciclo. O parecer descritivo, ele é um documento muito importante, porque ele fala da vida do aluno. O parecer descritivo, segundo Hoffman, significa estabelecer uma relação teórica e prática sobre as vivências e avanços, as dificuldades, oferecendo subsídios para encaminhamento, sugestões e possibilidades de intervenção para pais, educadores e para os próprios alunos. O registro constante permite uma observação mais fundamentada sobre os avanços dos alunos, revelando a trajetória da aprendizagem, o que aprenderam, como e o que falta aprender, estabelecendo pontos de chegada para cada período de avaliação. Quem faz o parecer descritivo geralmente trabalha com conceito. Vocês trabalham com conceito, não é isso? Sem nota, não é? Muito bem. Só nota, no quarto quinto ano é nota? Né? Primeiro ao terceiro, conceito. Pronto. Então, quem trabalha com parecer, trabalha com conceito. E às vezes o conceito, ele segue um pouco os pais, porque o pai não sabe muito bem o que significa aquilo. Então, é importante sempre conversar com o pai e falar: ó, o aluno está nesse nível, está assim, está assado. E o parecer, ele ajuda nisso. Porém, antes de mais nada, vale lembrar que, para preencher esse parecer, cada aluno é único e diferente. Lembra? Nem todos são iguais. Pareceres iguais pressupõem alunos iguais. Às vezes eu pego alguns diários e eu vejo que o parecer é igual para todos os alunos da sala. Ixi! Pois é. Isso é grave, porque, meu Deus, que sala é essa que tem todo mundo igual? Nem os irmãos gêmeos são tão iguais. Então, cuidado. O parecer descritivo deve complementar aquilo que foi registrado na página das habilidades. Portanto, não transcreva-as. Tem lá para você observar as habilidades, não tem? O que ele avançou, o que ele não avançou, tudo bonitinho. Depois você vem para o parecer. Precisamos ter um olhar inter e transdisciplinar. Portanto, vale abranger todos os campos do saber, que de alguma forma se sobressaem no aluno. Mas não deixe de registrar especialmente a língua portuguesa e matemática. Certo? Lembrem-se que o parecer descritivo é um documento que será utilizado na confecção do histórico escolar do aluno. Portanto, cuidado com as expressões pejorativas, julgamentos ou ambiguidades. Principalmente para os alunos do ciclo, né? Que é do primeiro ao terceiro ano. E aí, os desafios do professor para fazer o parecer descritivo. Gente, parecer descritivo não é qualquer um que faz, não. É luta. E essa luta, ela precisa ter o quê? Prestar muita atenção todos os alunos em cada aluno. Lembra? Parecer descritivo não é igual para todo mundo. Reunir o máximo de informações possíveis para o aluno, tanto no contexto individual quanto nas suas relações com o meio. Considerar os instrumentos de avaliação. Priorizar as produções. Explicitar o desenvolvimento do aluno, considerando os aspectos sociais, cognitivos e psicomotores. Priorizar os aspectos cognitivos e comportamentais. Vincular o parecer à proposta pedagógica, aos planos de estudo e aos planos de trabalho. Indicar estratégias para a superação das dificuldades.
despir-se de concepções socioafetivas e emocionais sem desumanizar-se. Observa. E às vezes a gente faz um parecer com 5 linhas. Quer dizer, eu acho que não acontece não, né? Só lá. Observa a quantidade de coisa que tem que ter. Atenção para os pontos. Registro de avaliação exige exercício do professor, de prestar atenção nas manifestações do aluno, de escrever e refletir teoricamente sobre as tais manifestações, de, a partir das ações ou encaminhamentos, ao invés de permanecer nas constatações. Então, observa só. É sempre falando que ali, que o professor tem que observar o que? Cada aluno. E aí, o que o professor não deve fazer no parecer descritivo do aluno? De jeito nenhum. Listar algumas habilidades aleatoriamente sem conexão. Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe... Isso não deve fazer. Porque lembra que vocês estão avaliando as habilidades. É o aluno diante das habilidades. Então, não sabe ler, não sabe escrever? Isso não deve ser colocado desse jeito no relatório. Simplesmente solto. Enfatizar apenas as habilidades que o aluno ainda não adquiriu. Então, se você sabe que aquela habilidade X o aluno não adquiriu, você pode enfatizá-la lá no relatório. Mas colocar solto lá, simplesmente, isso não. Certo? O aluno, um exemplo. O aluno não conhece, não sabe, não realiza. Às vezes, a gente coloca isso lá no parecer. Substitui por o quê? Por quê? Se vou colocar o quê? O aluno ainda não conhece, ou o aluno ainda precisa desenvolver determinada habilidade, ou será necessário trabalhar isso e aquilo, certo? O que o professor deve fazer no parecer descritivo do aluno? Abordar questões cognitivas que revelam a observação ou compreensão do aluno em seus estágios de desenvolvimento. Gente, trabalhar no ciclo de alfabetização é complexo. E a gente está trabalhando, a gente precisa cumprir o que se pede. Então, é necessário sempre pensar nessa questão dos estágios do desenvolvimento. Como é que está sendo? Está estagnado? Desenvolveu? Não desenvolveu? O que é necessário? Analisar as possibilidades dos alunos de se desenvolver, de ir além naquela habilidade ainda não adquirida. Lembra que eu falei da questão do diagnóstico dos níveis? Então, é observar sim. Sim, no primeiro trimestre, o aluno não tinha habilidade desenvolvida, não conhecia as vogais. No segundo trimestre, ele passou a conhecer? Observar isso. Descrever o desenvolvimento próprio de cada criança, destacando seus avanços e conquistas. Cíntia, eu vou ter que escrever cada conquista de cada criança. Eu tenho 30 alunos. Calma, respira. Vai escrevendo aos poucos, que no final você vai conseguir. Não deixa para escrever na última semana que tem para entregar. Vai anotando, ó. O relatório é um processo. Expor as necessidades de intervenções a serem feitas durante o processo de ensino e aprendizagem. Então, lá no relatório, você pode dizer assim, ó, eu fiz tal coisa, tentei essa intervenção, estou observando o que vai acontecer. Pode registrar lá também, certo? Parecer descritivo do aluno. O que é preciso saber? Primeiro, a habilidade e conhecimento. Se as habilidades e conhecimentos foram trabalhados com o aluno, é a mesma coisa, isso serve para o quarto e quinto ano também, na hora de fazer a prova. Essa habilidade foi trabalhada? Porque se não foi trabalhada, você tem que colocar lá que não foi trabalhada e não que ele não sabe. Porque ainda tem isso, viu? Às vezes a gente sabe que a correria não deu tempo. Não deu tempo de trabalhar essa habilidade aqui. Ai, vou colocar que ele não sabe. Não, você coloca que não foi trabalhado. Que não sabe se você trabalhou e ele não desenvolveu. É diferente, certo? E aí, quais são os avanços que o mesmo vem demonstrando?
Foi? Tá vendo? Não vai nem pra frente nem pra trás. Só um minutinho, viu, gente? Tá vendo? Não vai. Vamos dar uma dica aqui. Peraí. Aí vamos colocar de novo. Gente, é normal. Isso é normal acontecer. Agora espera aí, deixa eu chegar no final de novo. Tá. Já estamos finalizando, viu? E aí, a gente vem aqui para a melhor parte, que é redigir o parecer descritivo do aluno. E aí, levar em conta quem? O destinatário. Utilizar uma linguagem cuidada, clara, simples, precisa e adequada ao público. Considerar o caráter oficial do documento. Observar a ortografia, concordância e formatação. Nomear os pareceres. Evitar palavras no diminutivo. Utilizar verbos e expressões que indiquem processo. Utilizar linguagem cuidada, clara, simples, precisa. Evitar contradições. Evitar comparações e ser coerente. Por que isso? Porque o seu parecer vai para outro professor. O parecer não é para ficar arquivado lá. Entende-se que o seu parecer vai ser lido por alguém. Então, se você não usa uma linguagem clara, não tem sentido. A pessoa não vai entender nada. Então, tem que ter uma linguagem clara, coerente, tudo bonitinho. Oi? Voltar? Eita, falei rápido, foi? Ah, quer tirar foto? Vá. Pelo menos eu consegui uma fotinha de slide. Essa parte eu me inseri porque, como eu já tenho, né, já oriento os meus professores, aí eu trouxe para vocês. Pode mudar? E aí, né, como iniciar o parecer descritivo do aluno? Um exemplo. Percebe-se o progresso de João durante este trimestre em relação à habilidade, com base nos objetivos trabalhados no trimestre. Foi possível observar que o aluno avançou ou não avançou. Observando o desempenho da aluna, foi constatado que neste trimestre ela teve um desenvolvimento maior ou não desenvolveu algumas habilidades. Com base nas avaliações realizadas, foi possível constatar que a aluna identifica o alfabeto, mas não conhece as vogais. Então, sempre utilizar esses termos aqui, ó, na construção do parecer, porque são termos que facilitam a pessoa que vai ler de compreender. Então, na hora que eu vou fazer, sempre lembra, alguém vai ler isso aqui. Escrevendo sobre o desenvolvimento cognitivo. Demonstra um ótimo ou bom aproveitamento na aquisição da leitura da escrita. Lê com fluência diferentes textos, fazendo conexões com a realidade. Lê e interpreta os textos trabalhados em aulas sem maiores dificuldades. Escreve, ordena e amplia frases, formando textos coerentes e conjuntos. Escrevendo sobre a participação no convívio social. Demonstra respeito pelos colegas e professores. Colabora nas atividades coletivas. Aceita sugestões da professora e dos colegas. Contribui para a integração e o espírito do grupo. Observe que o parecer, ele tem vários aspectos que você tem que observar. E aqui eu trouxe exemplos de todos os aspectos. Então, para cada aspecto, você tem que escrever algo sobre. Por isso que eu falei que 5 linhas para o parecer não existe. Então, vamos ter cuidado com isso aí.
do primeiro ou quinto ano, né? Vamos ver sempre, olhar pelo retrovisor só para corrigir. Se não for para corrigir, sempre para frente, certo? E aí, Gal trouxe aqui, intelectual, emocional, social, tudo isso é o que a gente precisa abarcar na educação, lá nos ensinos, na aprendizagem, para ter uma aprendizagem sistemática. E aí, ainda temos as avaliações externas, mas eu não vou falar de avaliação externa, só vou pincelar. É um tema que eu gosto muito de trabalhar. A gente sabe que temos o resultado do IDEB. O resultado do IDEB, ele é fruto da avaliação SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Todos os professores do quinto ano, com alunos de quinto ano, que são turmas regulares, foram submetidos por essa avaliação no ano passado, certo? Mesmo em pandemia, não foi? Foi uma loucura, a gente achou que era, meu Deus do céu, mas deu tudo certo no final. A gente conseguiu, verificar que de fato houve sim aprendizagem, graças a Deus. E a gente também tem agora uma novidade, que é o SAP. Não sei se vocês já estão cientes, mas é o Sistema de Avaliação Baiano de Educação. Tá sabendo, né, Nayara? Que é do Estado. Então a gente vai ser submetido a uma avaliação agora estadual. Então, para além do SAEB, que é nacional, teremos a estadual. É bom isso? É. Minha preocupação, o SAEB a gente tem a matriz de referência, os descritores, os destratores, a gente tem como trabalhar, certo? E esse SAP, até agora não chegou nada. De matriz de referência, nada. Então, o que me preocupa é isso. E o SAP vai abarcar mais turmas. Não vai ser só o quinto ano, eu acredito. Então, a gente precisa estar se preparando. Uma coisa interessante também que eu queria dizer a vocês é que vamos fazer as avaliações globais na forma que se faz às vezes no SAEB. Vamos utilizar questões A, B, C, D para as crianças marcarem. Você faz? Ótimo, está de parabéns. É necessário fazer as avaliações abertas? Sim, mas use também questões, porque na hora que eles forem ser submetidos a essas avaliações, não é bicho mais de sete cabeças. Certo? E aí, aqui Gal trouxe sobre a recomposição também das aprendizagens, que é algo que bateu bastante esse ano, e a gente sabe que recomposição não é recuperação. Recomposição é algo que não foi aprendido. Recuperação é algo que foi aprendido, mas que foi dado, mas não foi aprendido. E recomposição não. Recomposição é recompor algo que não foi aprendido. Então, assim, esse ano eu acredito que foi um ano muito voltado para a recomposição. E aí aqui tem, a recomposição das aprendizagens, a remediação, a intervenção, a aceleração. Mas isso também é tema para uma formação. Educação contemporânea, que é a educação que a gente vive hoje, a educação que está aí no mundo, com tantas coisas, são muitas coisas na nossa educação contemporânea, é tecnologia, é habilidade, é competência, é isso, é aquilo, é a avaliação. Isso é a educação contemporânea. E a gente está vivendo essa educação. A gente pode ficar estagnado? Não. Então, vamos dar nosso melhor, fazer o que a gente puder para avançar. Agora chegou a hora da música de Gal. Mas só que eu não sei cantar. Alguém aqui tem dom do canto que cante, sabe cantar?
Todo mundo está conseguindo ler? Não? Não está conseguindo? Vamos lá, vamos ver se eu consigo ajudar vocês. Vamos lá. Vamos tentar fazer um teste primeiro, certo? Tem como colocar o fundo? Dá aquela música dança. Se tiver internet, a gente acha no YouTube, né? Tem internet aqui? Então coloca a internet. Gente, amigo, vocês participaram muito. Foi muito agradável estar aqui com vocês. Peço desculpa se não foi igual que esteve, que vocês estavam esperando ela. Mas eu tentei dar o meu melhor. Estou disponível se quiserem em outro momento. Se quiserem falar comigo lá no Instagram. O meu Instagram é Cíntia Coutinho. Cíntia_Coutinho. Pode vir lá, a gente conversa se precisar. Se precisar de algum material, se precisar do slide, eu mando. Não tem problema com isso. Bom? Então, antes da gente finalizar, muito obrigada. Mesmo de coração. Mesmo nesse calor, nessa agonia, vocês ficaram aí até o final. Isso é o que importa, né? Educação é isso. É um movimento de transformação. Então vamos lá, uma salva de palmas para vocês. Deixa isso, vamos pôr aqui mesmo. Sempre tem uma cantora. Alguém vai me salvar? Como é que eu coloco aqui, meu Deus? O negócio da câmera. Vou cancelar. E aí, o que a gente vai fazer? Abrir. Eu vou tentar aumentar aqui para ver se você não enxerga. Não, mas eu acho que o slide vai ficar menor ainda. Ah, tá. Vamos para ele de novo. Reflete sua vida, eu vim, saudade de mim. Tava quase bom, né? Começar de novo, bora. Agora tá valendo, viu? 1, 2, 3 e já. Todo mundo, vim te contar o que na pandemia vai ser transformação imensa. Vamos, refletindo a vida, eu vim, muita saudade em mim, para a festa se fez feliz, me leva amor. Vamos, gente, lembrar do percurso que eu já fiz, por onde for. Pelo menos o refrão. Por onde for, quero educar. Vou pegar mais uma vez. Por onde for, quero educar. Por onde for, quero educar. Vamos lá. Já fiz mil coisas
deixar. Por onde for, quero educar. Ainda não tá bom. Vai. For, quero educar. Pode ser assim? Aí levanta as mãos para se animar, que eu vou gravar aqui também. Pegar todo mundo. 1, 2, 3. Muito bom. Por onde for, quero educar. Gente, obrigada, gratidão. De novo? Ah, quem gostou, levanta a mão. E aí, Gal tinha falado aqui, né, que uma palavra sobre o nosso encontro. Fala aí. Tem alguém que queira falar uma palavra sobre o nosso encontro? Uma só, pelo menos. Maravilha? Muito bem. Eu espero que eu tenha tocado realmente em vocês, em alguma coisinha, porque a gente sabe que falar pra vocês que já tem anos de carreira não é tarefa fácil, né? Então, que alguma coisa tenha ficado, é o que eu espero. Tá a música? Ó, ela vai até tirar foto da música de Gal, viu? Vai mandar pra Camila. E aí, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Alberto Costa. Então sintam-se todos perfumados com rosas, cheiros de rosas, nessa tarde de terça-feira, né? Dia 1º de novembro. Obrigada, valeu, gratidão, gratidão. E ó, obrigado por me acolherem, né? Porque eu estava esperando a cantora Gal, chega eu, Cíntia, depois da gripe, que nem sei cantar, pra assumir esse lugar. Não é fácil. Vocês viram que eu me esforcei, arrumei um aqui pra me ajudar, o Naira pra me ajudar e deu certo. Quando o Gal ver lá o videozinho, vai amar. Certo? Obrigado, beijo. Foi um prazer estar com vocês. Gratidão. Gente, pelo visto, foi a contento para todos, né? Só uma ressalva antes de eu me despedir de Cíntia, que nenhum professor saia, ou melhor, todos que estão presentes saiam sem assinatura na frequência, viu? Se alguém ainda não assinou, por favor, a frequência está onde aí? Em que local? A frequência está aqui na primeira mesa. Tem alguém sem assinar? Certo, já é um, então não sai sem assinar, viu? No mais, gente, nós só temos a agradecer. Gratidão é nossa, Cíntia, por você ter se disposto a vir fazer essa substituição de forma tão imediata. Quem conhece um pouco de Gal sabe a dinâmica de trabalho dela. Eu conheço, Marta conhece. E Cíntia chegou perto, né? Cíntia tentou, pelo menos, né? Cantando então, nossa! Mas o bom é o resultado. Achei super interessante ela trazer as dicas para vocês de frases para iniciar cada parte do relatório, né? Isso aí é uma palavra-chave. Coordenadores, uhul! Isso daí foi um ponto-chave para vocês, para na hora da orientação, né, terem esse direcionamento. Porque às vezes o professor, são tantos alunos e eles ficam sem saber como começar. Você tem opções de alguns inícios e você pode estar criando outros, né? Isso aí não está engessado, ela trouxe possibilidades. E é exatamente esse o interesse da secretaria, que trouxesse para vocês luz. Para esse momento agora, que a gente sabe que é um momento que o professor se sente pressionado, não sei se seria a palavra, mas muitos veem esses relatórios, né, primeiro ao terceiro ano, como bicho-papão.
E na verdade não é. A gente só vai descrever um pouco onde foi que o nosso aluno estava, como foi que ele caminhou e aonde ele chegou. E assim eu espero que nós tenhamos conseguido trazer para vocês essa luz, essa expectativa para agora esse final de ano. E ela trouxe também a palavra reprovação. Reprovar quem já perdeu tantas coisas. Vamos analisar, né, como Cíntia bem falou, as habilidades de cada um. Alguém avançou, talvez não avançou ao ponto que queríamos. Um ou outro foi mais além, mas cada um tem o seu tempo. E é isso que a gente precisa respeitar e dar oportunidade ao outro de chegar. Se não chegou onde a gente queria agora, no ano que vem ele vai chegar. E talvez chegue até mais além. Então vamos oportunizar os nossos alunos a seguir adiante. É esse o ponto-chave desses encontros, falando sobre avaliação. No mais, muito obrigada a vocês. Para esse ano nós estamos encerrando aqui as formações, né? Agora vamos caminhar com os nossos coordenadores de escola, com a nossa coordenação de etapa, naqueles nossos encontros que temos sempre, nos planejamentos. E a Secretaria está à disposição, junto com o Cris, com o Denise, que estão dando todo o apoio às turmas de 1º ao 3º e do 4º e 5º. Por sinal, hoje, cadê Denise? Saiu? Eu ia pedir uma salva de palmas para ela, porque hoje ela está completando Primavera Nova. E até por isso a gente deixou ela livre hoje. A gente deixou ela livre hoje, mas ela assim mesmo decidiu passar, porque a gente pediu para vir, para a gente dar um abraço. Mas enfim, vocês têm contato, mandem uma mensaginha para ela, tá bom? E Cris, que todo mundo conhece, vem Cris. Entendi, Cris, você queria desfilar mesmo. Você me disse que queria fazer um desfilezinho. Cris está com a gente no 4º e 5º ano. Estamos aí finalizando mais um ano. De fato, estamos na expectativa da SAP também, né, Cíntia? Estamos na expectativa da SAP. Todas as orientações já estão sendo dadas através de Cris e de Denise com as turmas do 2º. Enfim, foi uma tarde prazerosa, calorosa, não foi, gente? Uma tarde bastante calorosa. O calor humano prevaleceu, mas tudo valeu a pena quando a palavra é educação. Então, muito obrigada a cada um de vocês por terem vindo, por terem participado conosco dessa nossa roda de conversa. E para finalizar, vai ter um lanchinho ali atrás para dar um gostinho de quero mais, tá bom? Boa tarde e obrigada a todos.